Olá, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo. A partir de agora, eu te mantenho muito bem informado com as principais notícias. A gente começa falando sobre a política tarifária de Donald Trump, porque economistas de vários países, incluindo dos Estados Unidos, estão encarando, aliás, a nova escalada tarifária do presidente americano com apreensão. No final das contas, quem vai pagar a maior parte da conta serão os próprios americanos. O estudo foi produzido por economistas ligados ao Instituto Kiel da Alemanha e analisou os efeitos das tarifas adotadas pelo governo Trump. Segundo os pesquisadores, exportadores estrangeiros absorvem apenas 4% do impacto das sobretaxas. Os outros 96% acabam sendo repassados para importadores, empresas e consumidores americanos. O levantamento cita o Brasil como exemplo. Em 2025, produtos brasileiros chegaram a ser sobretaxados em 50%. Mesmo assim, segundo o estudo, os exportadores brasileiros não reduziram de forma significativa os preços para compensar as tarifas. Na prática, o custo extra acabou sendo assumido pelo mercado dos Estados Unidos. Certamente quem pagará a conta serão as empresas importadoras norte-americanas. Esse choque de custo tende a ser repassado ao consumidor final, então entende-se que o consumidor norte-americano vai pagar com maior inflação e perda do poder de compra. Do outro lado aqui, as empresas exportadoras devem sentir uma redução natural no volume de vendas. E isso pode ali culminar também numa redução de margens e talvez num desemprego mais adiante. Essa tensão comercial acontece em um momento político delicado nos dois países. Aqui no Brasil, o assunto já começou a ser usado como disputa entre governo e oposição. Enquanto o Palácio do Planalto tenta associar as medidas a um ataque à soberania nacional, aliados de Jair Bolsonaro afirmam que o desgaste internacional foi ampliado pela condução da política externa do governo Lula. E a taxação poderia começar a valer no dia 15 de julho. Por isso, há essa movimentação entre o governo brasileiro e o governo dos Estados Unidos. E essa decisão, com certeza, vai ser explorada eleitoralmente, tanto pelo governo, como uma possibilidade de associar essa taxação para as empresas brasileiras vinculadas ao bolsonarismo, e quanto do lado do bolsonarismo, como uma tentativa de se associar à decisão do Trump, de modo a que possa ter um respaldo e apoio do presidente em relação às eleições aqui. Nos Estados Unidos, analistas também veem risco político para Trump. A avaliação é que o aumento dos custos pode pressionar a inflação e afetar o consumidor americano em um momento de disputa eleitoral no Congresso. O estudo também questiona o argumento de que o tarifaço seria suficiente para reindustrializar os Estados Unidos. Segundo os pesquisadores, empresas americanas mantêm relações comerciais de longo prazo com fornecedores estrangeiros e não conseguem substituir esses parceiros rapidamente. Enquanto isso, o governo brasileiro segue tentando negociar com Washington para evitar a ampliação das tarifas. E agora mudando de assunto para falar sobre saúde mental no trabalho, porque assumir uma posição de liderança é visto muitas vezes como uma conquista e o auge da carreira. Só que esse cenário ele tem mudado. Um estudo revelou que 70% dos brasileiros já pensaram em pedir demissão para ter mais bem-estar e qualidade de vida. 9 em cada 10 brasileiros em funções de liderança relatam trabalhar sob pressão constante no dia a dia. O dado é de uma pesquisa realizada com 750 profissionais entre coordenadores, supervisores, gerentes e outros cargos de gestão em diferentes regiões do país. Do total de entrevistados, quase metade classifica essa pressão como alta ou extrema. O levantamento também revelou que 7 em cada 10 líderes já pensaram em deixar o cargo em busca de mais bem-estar e qualidade de vida. Entre as responsabilidades que mais contribuem para o desgaste estão o desenvolvimento de equipes e a gestão de conflitos, citados por 58% dos participantes. O mesmo percentual aponta a dificuldade de conciliar as demandas estratégicas com as operações do cotidiano. Lidar com mudanças constantes no ambiente de trabalho aparece logo em seguida entre os principais desafios enfrentados pelas lideranças. A pesquisa mostra ainda que 78% dos profissionais
profissionais assumiram posições de comando sem receber preparação adequada para exercer a função. Muitos afirmam que precisaram aprender a liderar enquanto enfrentavam os desafios da rotina corporativa. O resultado acompanha um cenário mais amplo de preocupação com a saúde mental no mercado de trabalho. Dados do Ministério da Previdência Social mostram que o Brasil registrou mais de 540 mil afastamentos por transtornos mentais em 2025, o maior número da série histórica. Especialistas alertam que o esgotamento das lideranças pode afetar não apenas os gestores, mas também o desempenho das equipes e o clima organizacional. Para especialistas, o investimento em capacitação, apoio psicológico e desenvolvimento de competências de gestão é fundamental para reduzir o desgaste profissional. A avaliação é que o fortalecimento das lideranças pode contribuir tanto para a saúde dos profissionais quanto para a produtividade e a retenção de talentos nas organizações. A morte do influenciador Gabriel Ganley, de 22 anos, reacendeu o debate sobre a falta de limites pela busca do corpo ideal. O uso de substâncias como anabolizantes para muita gente pode acelerar resultados, mas o preço que se paga é muito alto. A construção de resultados no corpo passa por dedicação e persistência. Para quem busca ganho de massa muscular ou melhor condicionamento, a jornada envolve esforço físico, disciplina e também controle mental para manter a constância. Entre treinos, alimentação e descanso, o processo começa nas academias e exige tempo para que os resultados apareçam. A rotina de treino que eu sigo atualmente é dia sim, dia não. Então, digamos que eu venho segunda, quarta e sexta. Terça, quinta eu descanso, sábado e domingo, se eu precisar repor aulas, eu venho e treino, né? O que é um estilo de vida saudável? É aquele que você vem, treina, come bem, descansa, faz seu cardio e não está preocupado o quê? Com a performance, não está preocupado ali com a sua estética de imediato, está preocupado com saúde. Na busca por um corpo mais definido, muitas pessoas acabam recorrendo a substâncias para acelerar os resultados. Mas profissionais da área alertam que existem formas saudáveis de alcançar esse objetivo, com treinamento adequado, dieta balanceada e constância. Para ganhar massa muscular, a pessoa tem que estar com o quê? Com a dieta em dia, então tem que ter um bom nutricionista ali para bater os macros, né? Carboidrato, proteína e a gordura, boas noites de descanso e treinos segunda, quarta e sexta, terça e quinta, depende muito da intensidade do volume do aluno, mas precisa do cardio também. Em busca do corpo ideal e de resultados mais rápidos nos treinos, muitas pessoas recorrem aos anabolizantes, mas o que pouca gente sabe são as consequências. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, o uso pode aumentar os riscos de arritmia, pressão alta e até infartos. A morte recente do influenciador fitness Gabriel Ganley, de 22 anos, reacendeu o alerta sobre os riscos envolvendo a busca por resultados rápidos e o uso de substâncias para ganho de massa muscular. Embora as circunstâncias do caso devam ser apuradas, o cardiologista Dr. Diogo Campos, especialista em cardiologia pela USP e com formação em cardiologia do esporte pelo Hospital Sírio-Libanês, explica que o uso indiscriminado de esteroides anabolizantes pode trazer consequências graves, em alguns casos irreversíveis à saúde. A gente sabe que ele causa danos reversíveis e irreversíveis. Isso vai depender muito da dose e do tempo que esse paciente usou. Aqui a ideia é, pare o quanto antes. Quanto antes a gente conseguir evitar que esse paciente tenha essa exposição ao hormônio, maior a chance dela ser reversível. Lembrando que o uso do esteroide anabolizante aumenta em 9 vezes o risco de cardiopatias, 3 vezes o risco de infarto e 3 vezes o risco da arritmia. Só uma comparação, quando a gente compara atletas de fisiculturismo com outros atletas habituais, o risco de morte súbita no fisiculturismo é 5 vezes maior do que qualquer outro esporte, mostrando que realmente está mais que comprovado o risco dessa parte hormonal. Além dos impactos hormonais, o uso indevido de anabolizantes também pode afetar diretamente o coração. Segundo especialistas, essa substância pode provocar aumento anormal do músculo cardíaco, o que compromete o funcionamento do órgão. Entre os possíveis danos estão insuficiência cardíaca, infarto e até morte súbita. É muito importante que todos tenham essa ciência que
O Conselho Federal de Medicina e todos os órgãos regulatórios mundiais definem que não existe dose segura. Infelizmente, a gente não tem nenhum estudo validando esse uso para fins estéticos ou de performance. Então, a recomendação é que, nesse cenário, a gente nunca deve usar os anabolizantes pelo risco das doenças que ele traz. E veja a seguir: paixão pelo álbum da Copa do Mundo vira fonte de renda e movimenta as vendas de figurinhas em Santa Catarina. A reportagem completa você confere no próximo bloco. E nós estamos de volta com as principais notícias. As eleições acontecem só em outubro, mas a preparação da Justiça Eleitoral já começou. Em Mato Grosso do Sul, por exemplo, milhares de pessoas trabalham voluntariamente para ajudar a garantir o funcionamento da votação. As convocações oficiais dos mesários começarão no mês que vem. Na última eleição, em 2024, quando foram eleitos prefeitos e vereadores dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul, cerca de 30 mil pessoas trabalharam como mesários. Metade foram de convocados pela Justiça Eleitoral, já a outra de voluntários. É o caso da Bernadette, que há mais de uma década se colocou à disposição para fazer parte do processo. Antigamente, nos anos 80, eu fui fiscal do meu partido. Aí eu gostava muito dessa movimentação, eu gostava muito de estar presente num momento tão importante que eu considero, né, que são as escolhas dos nossos representantes. Aí, de repente, eu passei a ser mesária. Eu não lembro se eu fui convocada, não me lembro se eu me ofereci. Eu acho que eu me ofereceria. Como que era essa comunicação do TRE com os voluntários? Chegava de cartinha. A gente tinha que depois ligar no número e a gente falar, né, olha, recebi, aceito, né, ou justificar se eu, olha, eu estou doente, não vou poder. Para este ano, as convocações começam no dia 7 de julho. Já as inscrições para se voluntariar não há data específica de encerramento, pois o prazo fica aberto o ano todo. Basta procurar um cartório eleitoral ou fazer o procedimento no site do TRE. Mas é preciso ficar atento aos requisitos. Qualquer eleitor, a partir dos 18 anos, em situação regular, pode ser mesário. Quem não pode? Candidato, parentes de candidato até segundo grau, integrantes de diretórios de partido desde que exerçam função executiva, autoridades policiais e serventuários da Justiça Eleitoral. Em cada sessão eleitoral, 4 pessoas, que ocupam diferentes funções, que são de presidente de sessão, mesários e secretários. Todos que trabalham no dia da votação recebem treinamento especial por meio do Tribunal Superior Eleitoral. Mesmo quem já trabalhou em eleições anteriores, precisa passar pela capacitação a cada ano eleitoral para se atualizarem. A Bernadette já confirmou presença esse ano. E olha que a família ainda terá mais um representante. A minha filha, ela no ano passado, falou, mãe, eu quero ser mesário, quero ter essa experiência. Aí ela foi, buscou e foi aceita. Conforme a legislação eleitoral, o mesário tem direito a uma série de compensações e vantagens asseguradas. Tem um auxílio alimentação no dia das eleições, 2 dias de folga para cada dia trabalhado, inclusive o treinamento. É também usado como critério de desempate em concursos públicos, lógico, se tiver previsto no edital. Vale também como atividades complementares para as universidades conveniadas, isenção de taxa de concurso público em Mato Grosso do Sul e também é emitido um certificado.
E olha, com a chegada da Copa do Mundo, vem também, né, a febre pelos álbuns de figurinhas. Em Criciúma, em Santa Catarina, uma praça do centro da cidade é tomada todos os sábados pelos fãs deste hobby que diverte e também dá lucro. Basta saber negociar. Entre trocas, negociações e colecionadores de todas as idades, uma barraca chama a atenção de quem passa pelo centro da cidade. Natural de São Paulo, Luan Welder mora há 8 anos e meio em Portugal, onde trabalha como motorista. Todos os anos, passa as férias no Brasil com a esposa, que é de Criciúma, mas, desta vez, resolveu ficar mais tempo no país para apostar em um negócio que descobriu na última Copa: a venda de figurinhas. O investimento foi um pouquinho alto, ele custou R$20 mil. Eu comprei 2 caixas e teve investimentos com anúncios, barraca, ponto, então tudo isso é um custo. Todo dia eu estou aqui na Praça Nereu Ramos, no centro de Criciúma. Eu chego todo dia às 7 horas da manhã e vou embora às 7 horas da noite. Aí aqui é onde a gente faz o nosso ponto de troca de figurinhas, né? Onde eu vendo, troco, que também ajuda a gente bastante aqui. Mas o que começou com uma simples paixão pelo álbum da Copa virou negócio para muita gente. E não só entre os adultos, não. E foi aqui, neste pequeno espaço montado dentro de casa, que o hobby começou a ganhar cara de negócio. E entre figurinhas, produtos e encomendas pela internet, o que era uma brincadeira na Copa do Mundo se transformou em uma grande experiência de empreendedorismo ainda na infância. O pequeno escritório montado dentro de casa guarda muito mais que pacotes de figurinhas. O espaço também abriga o estoque da loja virtual de perfumes criada pelo jovem empreendedor. Mas o primeiro grande negócio surgiu mesmo com as figurinhas da Copa passada. R$70 mil vendendo figurinha. Com esses R$70 mil, né, eu peguei e aumentei o meu quarto. Né, eu já tinha o meu quarto, aumentei um pouco mais o meu quarto, ajudei a construir a piscina ali atrás da nossa casa, comprei bola oficial da Copa, comprei chuteira, comprei camisa de time também, fizemos uma viagem, eu, meu pai e minha mãe, e daí deixei um pouco do dinheiro guardado também para começar na minha loja. Esse ano a gente de começo já investimos R$30 mil em figurinhas. E o nosso planejamento, até conversando com o meu pai, foi a gente quer tentar chegar até ali uns 100, 150 mil. O empreendedorismo jovem ganha cada vez mais força em Santa Catarina. Segundo o Observatório de Negócios do Sebrae, o estado tem cerca de 280 mil empreendedores entre 18 e 35 anos. Somente em 2025, mais de 130 mil estudantes catarinenses tiveram acesso a conteúdos de educação empreendedora. Se para muita gente as figurinhas representam apenas uma tradição da Copa, para outros elas se transformaram em oportunidade de negócio. Um jovem que começa desde muito cedo a estar atento aos problemas da sociedade, às questões da sociedade, e onde todo mundo vê problema, ele está ali e enxerga solução, oportunidade de negócio, formas de monetizar, ele já sai na frente, ele já está construindo ali a carreira profissional dele e qualquer caminho que ele vai seguir, seja trabalhar numa empresa privada, seja na forma autônoma, empreendendo, nossa, ele vai obter sucesso. Mas o sucesso das figurinhas não se explica apenas pelos números. Para especialistas, o álbum da Copa carrega memória afetiva, fortalece a conexão entre as famílias e transforma a troca de figurinhas em um importante momento de socialização. É nesse processo que muitas crianças e adolescentes aprendem desde cedo a negociar, tomar iniciativa, lidar com a expectativa e até com a frustração. A ansiedade para abrir um pacotinho, a espera pelo sábado de trocas ou a expectativa pelo álbum trazido pelos pais ajudam a desenvolver paciência, resiliência e a autoconfiança. Então, realmente é algo muito bom, muito prazeroso para a criança, para o adolescente. E a família que acolhe esse álbum como algo da família também aumenta um vínculo familiar,
porque é um assunto que é de interesse da família. Falar sobre curiosidades, falar sobre outras Copas, sobre bandeiras, países. Para além do tema futebol, a gente envolve a família a conversar. A criança ela aprende a esperar, ela aprende a criar expectativa, porque para montar um álbum, às vezes vai levar meses. E a gente está trabalhando na criança e nesse adolescente uma persistência, não desistir, continuar, tentar, perseverar. Entre álbuns quase completos, figurinhas raras e negociações que atravessam gerações, Luan e João Vitor mostram que a Copa do Mundo vai muito além do futebol. Em Criciúma, a paixão pelo álbum também virou renda, negócio e sonho de futuro. E em meio à expectativa pelo Mundial, o futebol segue movimentando não só os torcedores, mas também os negócios. Nas mãos de quem vende, troca e coleciona figurinhas, a tradição da Copa ganha novos significados: empreendedorismo, oportunidade e transformação. E esta edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até mais.